Que bom estar na congregação dos santos. Isto aqui é a minha novidade. Tá bom? Muito bem. Hoje a igreja está mais pequenina. Tantas transformações, não é, que nós sofremos no nosso dia a dia. Todos os dias temos que nos adaptar a novas regras, não é? A igreja está toda reunida, uns em casa, outros aqui, aqueles que podiam vir aqui, não é? Hoje quem vive em Sintra tem o privilégio de poder vir congregar presencialmente. Que bom. Muito bem. Nós hoje vamos falar sobre algo que eu gosto muito de viver e pensar. É um posicionamento de fé. A fé é um dom que Deus nos dá e que nós temos que exercitar. E eu acho que nos dias de hoje eu exercito claramente todos os dias. Porque os dias que nós vivemos são únicos. E eu digo com muita frequência ao meu esposo que nós, na nossa geração, os meus pais viveram muita coisa. Viveram guerras, viveram muita coisa. Mas nós, na nossa geração, ainda não tínhamos vivido nada assim. Power. Aí está. Covid-19. Para nos fazer acordar para a vida. Eu creio que este tempo é um tempo muito de Deus, e creio que Ele nos faz olhar para um reino do qual nós pertencemos, mas acabamos por nos esquecer que pertencemos a esse reino, que é um reino inabalável. Vamos todos dizer, eu pertenço a um reino inabalável. Ele não abala. Ele é inabalável. Quando nós vivemos nestas turbulências todas, com os pés firmes na rocha, crendo neste reino inabalável, eu acredito que tudo muda na nossa vida. Tudo muda dentro de nós e depois à nossa volta. Nós vamos falar de Hebreus 12, 28, sendo que eu vou precisar de fazer aqui um contexto e ir a alguns outros versículos, não apenas no 28, apesar do versículo 28, que é o que eu vou ler, ser o versículo base. Ok? E eu vou ler a versão que o Nuno vai colocar lá atrás, porque ele é aquilo que eu pretendo mesmo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu não tinha em casa nenhuma Bíblia exatamente com esta tradução e eu queria uma tradução que me falasse nestas duas principalmente nestas duas palavras, que é um reino inabalável e na retenção da graça. Mas para nós entendermos bem este versículo, eu precisava aqui de com vocês partilhar aqui um pequenino resumo do capítulo de Hebreus 12, para se perceber aqui o contexto. Porque ele é muito rico e ele todo depois vai se direcionar para o fim do capítulo. O início de Hebreus 12 fala-nos de Jesus. O 2, se forem ao versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra
do trono de Deus. O que é que o início deste texto nos fala? Que é Jesus o consumador da nossa fé, através daquilo que Ele passou na cruz. Ou seja, o nosso dia-a-dia é servir a Jesus e seguir o exemplo de Jesus. Por isso quando nós cantamos esta música, ela me marca tanto, porque ela diz-nos, faz-me um espelho de quem tu és. Então a primeira coisa, isto é a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, é nós entendermos realmente quem Jesus é. E aquilo que Ele fez e aquilo que Ele passou na cruz. Ele é o consumador da fé. Esta fé é uma fé que é dom de Deus. E este dom só entra em nós, só está em nós através da vida de Jesus. Ok? Pronto, portanto, Ele primeiro diz-nos isto. Olha, povo, é através do meu filho, tá? É através daquele que morreu e ressuscitou. É Ele o consumador da fé. Depois, a seguir, ele fala na disciplina. E no versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Eu não sei vocês, mas os anos seguintes a eu me converter e eu receber Jesus como Senhor e Salvador e ser apaixonada por Jesus, foram dias tão difíceis, foram anos tão difíceis. Não é? Quase que é como aquelas pessoas que às vezes, nunca cheguei a dizer isso, mas às vezes, parece que recebi Jesus e ao contrário daquilo que eu achava, a minha vida ficou pior. Foram dias difíceis, foram dias de luta, foram dias de muita transformação, foram dias que parecia que os intestinos iam sair cá para fora, que o coração ia sair cá para fora, que eu era a pior pessoa do mundo. Foram dias tão difíceis, tudo à minha volta era difícil, as coisas que eu queria conquistar foram difíceis, tive que perder, foram anos e anos muito difíceis. Mas esses anos foram correção de Deus na minha vida. Então, Deus já te avisa, olha, tu vais receber Jesus, mas vais ser corrigido. Tu vais passar por adversidades. Tu vais ser transformado. Na realidade, aqui em Hebreus, nós temos o processo de santificação, bem explícito. Então, ele diz assim, olha, é porque eu te amo. É porque tu não podes ser mais essa carne. É porque tu não podes ter mais essa mentalidade. É porque eu tenho outras coisas para ti que são incompatíveis com o teu modo de pensar. É porque o propósito que eu tenho para a tua vida, aquilo que tu vais realmente fazer, é o oposto. Portanto, eu vou ter que retirar, que dói, para depois te poder dar. A questão é que muitas vezes nós não suportamos as adversidades, nós não permanecemos firmes na rocha, porque já se calhar estava qualquer coisa errada ali no relacionamento com Jesus antes. Então, há este processo. Até ao versículo 12. Vamos ler o 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vejam bem, como é que nós ficamos depois das adversidades, não é? Mãos cansadas e joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, ou seja, o que está coxo, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Toda a adversidade tem este fim, de nós sermos sarados, de nós recebermos e nos posicionarmos e fazer veredas direitas. As minhas veredas estavam muito tortas. Eu não sei as vossas, mas as minhas estavam muito tortas. Então, ele tem este processo, não é? A partir daqui, ele entra no processo de santificação. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos turbe e por ela muitos se contaminem. Nós entramos aqui num processo claramente de santificação com Deus. E a partir deste processo de santificação com Deus, nós vamos poder caminhar de uma forma diferente naquilo que Ele tem para nós. Eu volto a referir
e coloquei isto aqui com mais uma nota. Nos dias de hoje, tudo é abalável, não é? Nós hoje estávamos a ler a notícia da TAP, 500 pilotos foram despedidos, mais tudo o resto, não é? Eu acredito que pelos ordenados que eles tivessem e pela vida que tinham, eles achavam que aquilo era inabalável, não é? Se calhar em 2019 nunca ninguém achou que fosse despedido em 2020. Aquele trabalho era inabalável. Há tantas coisas que a gente tem na nossa vida que acha inabalável. Nossa casa, os nossos filhos. A gente coloca lá naquele lado. Ninguém nos tira. Estamos a ver uma série que me tem marcado muito e ela inicia exatamente como eu achei muita piada, porque aquilo era a família mais estruturada, mais certinha que existia ao cimo da terra. Portanto, um casal já reformado, com 2 filhos, o filho daqueles super nerd, né? A filha também espetacular, linda, maravilhosa. E, de repente, ela envolve-se sem perceber num crime, é presa, mete-se no meio da droga, e, de repente, aquela família é completamente destruída. Porque os fundamentos eram abaláveis. Então, na realidade, quando nós pensamos, nós sempre estamos à procura de estabilidade. Não é? Nada é estável neste mundo, mas nós, seres humanos, andamos à procura de estabilidade. Certo ou errado? Um trabalho estável, uma família estável, uma casa estável. É isso que a gente procura. Sempre a gente procura isso. Eu, quando me converti, lembro-me que eu dizia: Deus, eu como estou, eu já percebi que há qualquer coisa em mim errado. Portanto, eu como estou e como sou, eu não me vou casar. E também não me apetece ficar para tia. Na altura, o meu irmão estava mais no processo de se casar do que eu. E dizia: Deus, eu gostava de ter a minha família. E eu estou a ver que não vou ter. Então, uma pessoa super instável cria estabilidade. Mas, na realidade, nada dessa estabilidade está no nosso controle. Essa estabilidade está em Jesus. Jesus é a rocha inabalável, é a rocha firme. E Ele já conquistou essa estabilidade. E nós muitas vezes esquecemos disto. E Ele já conquistou a nossa estabilidade. O reino, Ele já é inabalável. Amém? Amém. Então, passando ainda um bocadinho à frente aqui no resumo de Hebreus, logo a seguir, a partir aqui do 17, nós vamos ver uma analogia do Monte Sinai com o Monte Sião. O Monte Sinai, ele representa a lei de Moisés, e onde o seu povo passou por momentos muito, muito, muito difíceis. Era o lugar da lei. Foi um lugar de separação e um lugar de morte. Eu não sei se vocês recordam, mas à frente fala aqui um bocadinho isto. O povo nem quis ir à presença de Deus. Diz Moisés: vai tu. Não é? Quando Moisés lá ficou, eles construíram um bezerro de ouro. Então, houve no Monte Sinai uma completa separação do povo de Israel com o povo, com Deus. Era um lugar de lei, foi onde foram construídas e escritas as tábuas da lei. Depois elas foram partidas e em Deuteronômio teve que se fazer novamente. Deuteronômio significa isso, a segunda lei. Então, ele a seguir fala-nos no Monte Sião. Por causa de Jesus, e foi muito engraçado porque, lendo a história, Monte Sião foi exatamente onde, portanto, foi no Monte Sião que foi construído o templo por Salomão,
E onde a arca permaneceu, onde a presença de Deus estava, eram os filhos da promessa que estavam lá. Portanto, o Monte Sião representa a promessa e também foi aonde Jesus foi a primeira vez ao templo, no Monte Sião, e onde ele foi declarado crucificado. Então, o Monte Sião, Deus prometeu que a promessa ia lá ficar, que o povo ia lá ficar, que os filhos iam ter aquela promessa. Aquele era o lugar onde estava a presença de Deus. Em Salmos 132, 13 e 14, fala lá que o Senhor preferiu a Sião para a sua morada. O Senhor trocou de morada. E isto é muito interessante, nós estamos a falar aqui da lei no Monte Sinai e da graça dada por Jesus. Por isso, quando nós lemos aqui, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que é que ele está a dizer assim? Olha, o povo lá, eles estiveram afastados, eles passaram pelo que passaram. Mas tu podes já estar no Monte Sião, mas ser privado da graça. Tu podes não usufruir da graça, tu podes perder. Ela está lá, mas tu podes não usufruir dela. Então ele faz esta analogia entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Por isso é que o texto que eu escolhi hoje para as ofertas é da promessa. Nós somos os filhos, nós vivemos no Monte Sião. Nós já não vivemos mais no Monte Sinai. A lei é importante, mas Deus já não está na lei. A lei faz-nos ser uns bons cidadãos, certo? Mas Deus já não está na lei. Deus está em Jesus. Amém? Amém. Portanto, a lei foi fundamental, mas Deus já não está lá representada. Jesus oferece-nos um reino inabalável. Reparem como isto tudo liga. Ele oferece-nos um reino inabalável e ele em Mateus 6,33 diz-nos o quê? Buscai em primeiro lugar o reino, o meu reino, e tudo o resto vos será acrescentado. Se ele não soubesse que o reino dele era inabalável, ele dizia isto? Não. Ele sabia que o reino dele era um reino inabalável. Então ele já nos direciona, os filhos da promessa. Busquem em primeiro lugar o meu reino. Infelizmente, nós não fazemos muitas vezes isso. O autor de Hebreus, ele dá-nos 3 advertências. A primeira não está no versículo 28, todas as outras estão, mas a primeira não está. E tem a ver ainda aqui com esta questão do Monte Sião e do Monte Sinai. Vamos ler o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O que é que ele nos está a dizer aqui? Olha, os que estavam no Monte Sinai, eles rejeitaram aquele que fala. Mas isso também pode acontecer nos dias de hoje. E na realidade, eu ouço muitas vezes pessoas a dizer: eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala comigo. Deus adormeceu. Deus esqueceu-se de mim. Deus não fala comigo. Deus está a falar desde que tu acordas. Aliás, eu até te posso dizer mais. Ele está sempre a falar até contigo a dormir. Tu podes estar distraído. Tu podes não reconhecer a voz dele. Tu podes não ler a palavra. Mas ele está sempre a falar. A vida de Jesus na morte e Pentecostes deu-nos algo que eles no Monte Sinai não tinham. O Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E ele fala em nós. Então,
Nós não podemos recusar aquele que fala. Amém? No tempo de Moisés, eles disseram: Moisés, não, vai tu. Nós não queremos. Não é? Vamos ler aqui. No 19. No 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Olhem as características do Monte Sinai. E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que os outros ouviram pediram que se não lhes falasse mais. Se vocês quiserem, depois podem ir lá ao Velho Testamento estudar sobre isto. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, até Moisés, né? As pernas tremeram, estou todo assombrado e tremendo. O povo que estava no Monte Sinai, o povo de Deus, recusou ouvir aquele que falava. Nós hoje podemos fazer isto. Nós hoje podemos dizer que somos crentes e não ouvir nada daquilo que Deus nos diz. Então, ele diz assim: mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos justos e aperfeiçoados. Nós hoje, através da vida de Jesus, nós temos a presença de Deus em nós e nós não podemos recusar aquele que fala. Eu não sei vocês, mas já me aconteceu. Agora ele fala e eu, ok, Deus tem mesmo que ser, né? Pronto, está bem, então vá lá. Mas eu fazia de conta que eu não estava a ouvir. Mas eu estava a ouvir. E fazer aquilo que eu queria fazer e depois com a maior lata, desculpem o termo, dizer que não sabia o que fazer e que muitas vezes nós recusamos aquele que fala. Então temos que ouvir a voz de Deus. A segunda advertência já está no versículo 28, que diz: retenhamos a graça. Em Apocalipse 3:11, Deus fala lá para nós guardarmos o que temos. Guardarmos o que temos. Eu não sei, mas também já perdi muitas vezes coisas que eu tinha conquistado. E recordo-me que ao longo deste meu processo com Deus, de eu pensar assim, e há pouco tempo falámos sobre isso, sobre a paixão de Jesus, o primeiro amor, não é? E eu recordo-me que eu tive fases na minha vida em que eu percebi que eu tinha perdido esse primeiro amor. Que eu tinha perdido a graça. Que eu andava debaixo da lei. Que eu andava debaixo da minha força. Portanto, eu não retive a graça. Eu esqueci-me de quem Jesus era. Eu olhei e centrei-me em mim. Então, a segunda advertência é: retém a graça. Guarda aquilo que tens. Quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, quando nós não estamos na presença de Deus constantemente, nós vamos perdendo o Espírito Santo. Nós vamos perdendo o relacionamento com Deus. Nós vamos ficando longe, separados deles. Quando nós não ouvimos aquilo que Ele fala e ouvimos aquilo que nós falamos, nós vamos perdendo aquilo que já é nosso, que Deus já nos deu. A graça, ela é um favor imerecido. Ela já existe, ela está consumada pela vida de Jesus. Ela é um favor que já está dado, já está feito. Nós não fazemos nada para conquistar. Quem fez foi Jesus. Quem se submeteu à cruz foi Jesus. Quem se submeteu à obediência total foi Jesus. Quem conseguiu resistir ao pecado foi Jesus. E é através dele e de nos fazermos semelhantes a ele que nós nos vamos aproximando de Deus. Porque passamos a ser como ele.
resistentes ao pecado, resistentes à nossa vontade, crendo neste reino inabalável, vivendo neste reino inabalável. Quando eu, nestes meses, em todo lado, na associação, no apartamento, em todo lado, eu fui atacada com pensamentos. Eu creio que todos foram de se perder, de sermos despedidos, de as coisas não andarem, fomos atacados. Somos atacados com medos. De repente, será que apanho Covid e fico doente? E será que o meu corpo vai resistir? Porque ninguém sabe bem o que é que isto faz e o que é que isto é. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Ninguém fala a verdade. Ninguém percebe exatamente se isto é algum esquema da China, se isto é algum... Nada. Isto é a coisa mais estranha. Primeira coisa que eu faço, eu arranjei esta disciplina. Quando vejo uma mensagem, quando vejo uma notícia, a primeira coisa que eu faço é: Deus, não. Tu és a minha rocha. Eu sou de um reino inabalável. Eu sou de um reino inabalável. E quando eu declaro isto, quando eu declaro que sou de um reino inabalável, uma paz, porque eu sou do Monte Sião, uma paz, uma alegria, uma estabilidade, enche o meu coração. Amém? Então, retenhamos a graça. Não podemos perder, muitas vezes, nós podemos perder aquilo que ganhamos. A graça é um dos maiores, eu pus aqui algumas frases que eu achava importante. A graça é um dos maiores privilégios que temos, é o lugar da promessa e é dada a quem está em Sião. A graça é a marca de Deus. Nós não passamos pela dor do Monte Sinai, daquele impacto grande de Deus, mas também não podemos desprezar a graça. Muitas vezes nós desprezamos a graça. Temos que chamar por ela de forma humilde e de coração grato. O que é que acontece quando nós não fazemos isto? Quando nós não estamos ligados à graça? Eu vou repetir o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando nós não estamos ligados à graça e a viver no Monte Sião, nós saímos do Monte Sião, mas estamos ainda a viver no Monte Sinai, há uma raiz de amargura que pode crescer no nosso coração. E o que é que esta raiz de amargura vai fazer? Contaminar outros. Então nós temos que ser pessoas gratas, pessoas satisfeitas com aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente queria, não é? A gente podia querer um iPhone 12 e ter um iPhone 6. Mas temos que ser gratos. Ok, Deus, um dia. Amém? Cristo é que tem que ser suficiente. Eu agora faço uma pergunta a ti e a mim. Ao longo da tua vida, ao longo do teu dia a dia, Cristo é suficiente para ti? Ou tu nem sequer te lembras de Cristo? Ficas ali no meio daquela agoniação toda? Ele é suficiente? Aquilo que Ele é suficiente para ti? Quando tu estás na presença dEle, Ele é suficiente para ti? A terceira advertência que Ele faz nesta passagem é: sirvamos a Deus. Se vocês repararem, tudo isto tem uma linha, tem uma continuação. Nós não podemos, não devemos servir a Deus sem ser através da graça, sem estarmos no Monte Sião. Porque não vamos estar a servir a Deus. Porque Deus já não está na lei e Deus não está no Monte Sinai. Então nós vamos estar a servir outra coisa qualquer, mas não a Deus. Então quando nós nos propomos servir a Deus, nós temos que primeiro perceber se reconhecemos Jesus, se Ele é suficiente, se estamos no Monte Sião e se retemos a graça diariamente.
E se vamos servir a Deus, então nós temos que servir a Deus de duas formas, que também estão neste texto. De forma agradável. E o que é isto de forma agradável? É vir para aqui aos pulos e contentes? Também, mas não só. É ir para o trabalho pulando e cantando? Também, mas não só. E aqui eu falo da mente de Cristo. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus com a nossa mente, com o nosso senso comum, com a nossa justiça própria, com a nossa maneira de agir. Pois bem, agradar a Deus é nos submetermos à vontade dEle e aos padrões dEle. Para agradarmos a Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensa. Mas eu não sou Cristo. Como é que eu consigo pensar como Ele pensa? Através da palavra. Através da oração e da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo dirige-te para tu conseguires agradar a Deus. Tem que ser nos padrões de Deus. Vamos só ler Romanos 14. (14, 18). Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Vou repetir. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. É claro que nós vamos sempre ter muitas resistências, a palavra fala nisso. Mas eu achei muita piada a isto, porque sempre a gente pensa, eu vou ser crente, toda a gente me vai perseguir, né? Toda a gente vai me criticar. Mas nós começamos a perceber que não. Nós começamos a perceber que o viver a Cristo e agradar a Deus vai ter uma consequência no homem. Nós vamos ser aceitos pelo homem. Há um caráter, há uma transparência, há uma honestidade, há uma bondade que ao longo dos anos as pessoas vão percebendo que não são falsas. Há um brilho, há uma luz, há uma retidão que as pessoas vão perceber, espera lá. Há ali qualquer coisa e as pessoas vão te aceitar, vão te respeitar, vão te ter em conta. É claro aqui. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceite aos homens. Amém? Eu pus aqui uma pergunta. Quando vimos aos cultos, eu não pus em prática eu sou assim muito de colocar algumas disciplinas e algumas coisas para não me perder. E ainda não pus esta, mas vou colocar no meu dia-a-dia, especialmente aqui quando venho para o culto. Porque às vezes a gente perde-se, né? Quem está aqui perde-se um bocadinho a tratar de coisas e tal. Mas há uma pergunta aqui que eu acho que a gente, quando entra aqui, a gente tem que nos fazermos a nós mesmos e, consoante a resposta, nos reposicionarmos. E a pergunta que eu escrevi foi, quando vimos ao culto, é para agradar a Deus ou para sairmos agradados? Né? A gente vem aqui com a expectativa de sairmos bem e agradados, é que muitas vezes a gente leva para o lado de Deus. Eu, pelo menos, vou para casa e digo, ok, Deus, eu vou mudar. Não é? E a gente nem sequer às vezes pensa nisto. Como é que vimos para aqui? Para que é que vimos para aqui? A gente vem para encher a nossa barriguinha. Não. A gente vem para aqui para adorar o nosso Rei. Aquele que já tem o nosso reino inabalável. Aquele que a gente pode dormir descansados, porque Ele está a cuidar de nós. Buscar em primeiro o meu reino e tudo o resto será acrescentado. Um dia destes, uma discípula estava-lhe a dizer isso, olha, porque ela dizia que cuidar de outros é difícil. E eu disse, bem-vinda. É verdade, é difícil. Mas olha, preocupa-te com isso, preocupa-te com os outros. É os outros, que sejam.
Enquanto for os outros, tu sabes que podes descansar. E no dia a seguir os teus problemas estão resolvidos. No dia a seguir, tu não vais precisar de preocupar com o teu dia a dia, com a tua vida, porque Ele vai estar a cuidar de ti. Ele sabe que tu estás a cuidar das ovelhas dele. Então Ele cuida de ti. E é incrível como isto funciona assim. O problema é que nós centramos em nós e ficamos preocupados com as nossas coisas. E não tomamos a iniciativa de dizer, não quero saber mais das minhas coisas, vou cuidar de outros. Vou me preocupar com outros, vou orar pelos outros. Ficamos com medo. Ei pai, depois eu. E depois não sei o quê. E Deus, depois esquece de mim. Se eu falo nos outros, vais esquecer de mim. A coisa não funciona assim. Deus não funciona assim. Jesus não funciona assim. Mas realmente este posicionamento ele tem que ser dado para nós não termos... Depois da gente entrar na linha e perceber que não nos precisamos preocupar, já é mais fácil. Não é? E aí a gente entra num estado de leveza que eu até pus aqui, não é? Que quando nós nos comprometemos com Deus, a nossa vida torna-se mais leve e tranquila. Deixem-vos dizer que se eu soubesse aquilo que sei hoje, eu não tinha sido tão casmurra durante tantos anos. Eu agora, está Deus, ok Deus, está bem Deus. Porque é diferente, é diferente. Eu não preciso me preocupar muito. Eu preocupo muito mais com os outros do que comigo. Porque existe este caminho. Existem muitos desafios para cada um de nós. Existem muitos desafios para a minha vida. Existem muitos desafios para a tua vida. Mas este entendimento de que se tu te entregares completamente a Ele, Ele vai cuidar de ti. Existir firmemente e que existe um reino inabalável. Se tiver selada esta certeza no teu coração, tu vais viver muito melhor. E é esse viver muito melhor que nós precisamos nos dias de hoje. Não é? Porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu estava a ouvir falar, eu nem sei quem é o senhor. Daqueles que sabem que começa a falar depois de a gente estar a ver outro, começou a falar lá de um código de barras que a China ia colocar, não sei onde, para dizer uma coisa qualquer. E eu, ei, reino inabalável. Não, o meu reino é inabalável. Quer lá saber do código, do não sei do quê, destas falsidades todas, de se é para bom ou se é para mal. Não quer saber, o meu reino é inabalável. Desliguei lá o carequinha. Pá. Não quero ouvir. O meu reino é inabalável. Amém? Portanto, de forma agradável, com a mente de Cristo. Não hajas impensadamente. Se eu tenho que dar uma resposta na hora a alguém, normalmente não é a mente de Cristo que sai. Se eu tiver tempo e conseguir aguentar aquela coisa, vais ouvir aquilo que não queres ouvir. E Deus fala assim, está quieta, Sandra. E eu, ok, Deus. E fica ali. E eu, está bem, Deus. Ok, Deus. Eu vou fazer isso, Deus. E isto está tudo a virar a cair no avesso. Mas se a gente conseguir, a gente vai perceber. Se a gente conseguir parar, a gente vai conseguir ouvir. Amém? Portanto, o pior é a gente ter a resposta ali na ponta da língua. Eu era perito em ter a resposta na ponta da língua. Agora tenho algumas, mas já não são as dolorosas. Ou pelo menos tão dolorosas. Estás-te a rir? Bem, sim senhora, quando nos comprometemos com Deus, a nossa vida torna-se mais leve e tranquila. Nós vivemos para agradar a Deus. Com reverência e santo temor. Na sequência de forma agradável, nós temos que o servir com reverência e com o santo temor. Nós temos que entender que se nós não obedecermos, nós vamos sentir o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos que o servir. Nós temos que o ouvir e lhe obedecer com reverência, com respeito, com a consciência de quem Deus é. Ele é meu amigo,
Ele é o meu pai, Ele é o meu tudo, mas Ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor. E à presença dEle, eu chego chamando Abba por causa da graça, mas sabendo que Ele é o rei, com temor, com consciência que eu não valho nada na presença dEle. Nem em nada. Amém? Então, servamos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Será que nós nos temos sentido satisfeitos por Jesus ter este reino inabalável? Tu tens te sentido satisfeita no meio de tanta opressão, no meio de tanta confusão, no meio de tanta agitação? Tu tens te sentido satisfeito e satisfeita com o reino inabalável de Jesus? Ou as pernas tremem como tremeram Moisés? Como é que tu te sentes? Tu sentes-te parte do reino? Ou tu não achas que fazes parte deste reino inabalável? Se calhar ainda estás no Monte Sinai. Tu sentes-te parte deste monte, deste reino? Enquanto não entendermos que foi Cristo que abriu a porta da graça e o acesso ao Monte Sião, e não nós mesmos, significa que continuamos no Monte Sinai. Jesus é a porta. E, lendo o número 29, vamos lá ao nosso texto de Hebreus. Começando novamente no 28, pelo que tendo recebido, está lá, já recebemos, há um reino inabalável, já o recebemos, que não pode ser abalado, esta é a minha versão. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olhem aqui a consciência da reverência e do santo temor. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai queimar tudo. Ele vai consumir tudo. Aquilo que não tiver a ver com a fé em Cristo. Ele é fogo consumidor. Amém? João 10, para terminarmos. Sete ao 9. João 10, do versículo 7 ao versículo 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Amém? Jesus é a porta. Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. E eu desafio-te a fazeres aqui algumas perguntas a ti próprio. Deixa eu ver, amor. Queria só que trocassem aqui as luzes e queria-vos pedir para vocês fecharem os vossos olhos. E, cumprindo a primeira advertência do texto, não recuses ao que ele fala. Fecha os teus olhos.
Não te deixes distrair. Este é um tempo em que Deus vai falar claramente. Sabem, porque aquilo que Ele mais deseja é que nós vivamos no monte da promessa, no monte da paz, no monte da vida. Se calhar nós não temos vivido nesse lugar onde habita a sua glória. Primeira pergunta que Deus te faz e que tu te fazes a ti próprio é se tu tens recusado a ouvir a voz dele. Se tu recusares a ouvir a voz dele, isso fará de permanecer no Monte Sinai e o fogo consumidor virá. Se tu tens recusado ao que fala, este é o momento de te arrependeres. Este texto de Hebreus, ele fala também de Esaú. Esaú, ele tinha herança da progenitura e ele vendeu-a. E quando percebeu que a tinha vendido e que a tinha perdido, e percebeu realmente o que tinha perdido, ele tentou encontrar arrependimento. Ele tentou encontrar arrependimento. E a palavra fala que com lágrimas ele tentou encontrar esse arrependimento, mas não o teve. O texto quase que dá a entender que a procura dele, o arrependimento dele era genuíno. Mas não era. O fogo consumidor virá. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E nós não vivemos mais na lei, nem no Monte Sinai. Um lugar de tempos difíceis, um lugar de separação e de morte. Mas nós somos filhos da promessa. Uma promessa que não volta para trás. Uma promessa de vida. Uma promessa que teve um preço de cruz. Nós somos do Monte Sião. Nós temos que reter a graça. Se calhar nós temos andado a brincar com a graça. Nós não temos valorizado este amor, esta morte. Nós não a retemos. Nós vamos buscá-la quando nos interessa, para os nossos fins egoístas, quando estamos mais aflitos e necessitados. E logo que nos satisfazemos, perdemos-la. Em Apocalipse, Deus diz para nós guardarmos aquilo que temos. Tudo aquilo que Deus te dá, guarda. Guarda a presença do Espírito Santo em ti. Guarda a imagem de Cristo a morrer por ti. E guarda a imagem de Cristo a ressuscitar para ti. Esta é a graça dele. Retém a graça. Retém o amor.
É na graça que Deus está. É em Jesus que Deus está. É em Sião que Deus está. Não busques servir a Deus no Monte Sinai, porque o fogo consumidor virá. Serve a Deus de forma agradável, buscando a Cristo, o seu exemplo, agindo como Cristo agiria. É só te perguntares: Jesus falaria assim? Jesus faria assim? Se tu estiveres na graça e no Monte Sião, o Espírito Santo vai te responder na hora. E tu vais ter um momento de pedir perdão. Tu vais ter um momento de restaurares e de te tornares melhor. Servir a Deus e agradar a Deus implica ter a mente de Cristo. Implica saber como Cristo agiria. Seria seguir os padrões de Deus e não os nossos. Sabendo que Ele é fogo consumidor e por isso temos que servir em reverência e em temor. Não podemos servir de qualquer forma. Não podemos estar de qualquer forma. Porque Ele é fogo consumidor. Ele é amor que te dá graça. Mas Ele é justiça que consome aquele que não está no Monte Sião.